Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. Hoje nós queremos falar de conhecimento. Nós queremos falar de conhecimento do assunto cognitivo. Muita gente não tem essa capacidade de cognição. Então nós queremos falar disso e por que eu vou falar, tá certo? Eu queria antes deixar para vocês um pensamento que eu sempre deixo no Facebook, algum pensamento, uma frase para reflexão. E eu deixei essa aqui, que eu quero incluir aqui no assunto, que é assim: a ignorância é a bengala imaginária que você usa do outro cego. Então, a ignorância é isso, é você usar a bengala que o outro cego usa. Minha mãe já dizia o seguinte, que muitas vezes nós erramos porque um cego guiando o outro, é um ignorante guiando o outro. Então fica complicado você ajudar, porque não tem como ajudar. Você não tem como ajudar se você está na mesma cegueira do outro. Então é isso que acontece. Eu quero falar hoje desse assunto porque eu vejo aí muitas vezes pessoas discutindo, trazendo assuntos que muitas vezes não tem a preocupação de buscar a fonte, de buscar melhorar o conhecimento para tratar do assunto e trata como se fosse verdade. E isso é muito ruim porque traz as pessoas a seguir caminhos que não é bom. E quero falar da questão da teoria de Jean Piaget. Ele foi um biólogo e psicólogo e trouxe muito ensinamento para a educação, principalmente das crianças. Modo construtivista e como funciona. Como é que funciona o modo construtivista? Quase não sai, mas tudo bem. Você provavelmente já ouviu falar da metodologia de ensino construtivista. Apesar de existir há quase um século, o modelo pedagógico ainda gera dúvidas em muitos familiares. Então é um modo que ainda não está encaixado na realidade dos familiares. Porque isso começa dentro de casa, na realidade. Essa questão tem que ser dentro de casa, ser observada dentro de casa. O método construtivista, o que é e como surgiu? Ao contrário do que muitos pensam, o construtivismo não é uma metodologia de ensino, mas sim uma teoria criada pelo biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget durante o século XX, no início do século XX. O aprendizado segundo o construtivismo de Piaget. Ao analisar e investigar como as crianças constroem o conhecimento, Piaget conclui que o pensamento infantil passa por 4 estágios desde o nascimento até o início da adolescência. Fazem que a criança atinja sua capacidade plena de raciocínio, e são esses os 4 pontos. Primeiro, sensório-motor, de 0 a 2 anos. Pré-operatório, de 2 a 7 anos. Operação concretas, de 7 a 11 anos. E o quarto, que eu quero me ater a ele para tratar mais do assunto que eu quero falar, operações formais, que vai a partir dos 11 anos. Do ponto de vista cognitivo, essa fase representa o início da idade adulta, marcada pelo domínio do pensamento lógico e dedutivo. A criança torna-se capaz de relacionar conceitos abstratos e elaborar hipóteses no estágio de operações formais. A criança passa a desenvolver o senso e autonomia, adquirindo habilidades de compreensão e reciprocidade. Então, esse é o ponto que nós queremos tratar. Eu quero falar disso por quê? Porque muita gente parece que não desenvolveu o senso cognitivo, não teve esse desenvolvimento e fazem coisas que é do arco da velha, é um absurdo. Então é preciso que nós pensemos um pouco e voltemos
como já dizia o poeta, nós somos adultos, somos eternos crianças. Eu acho que nós não passamos muitos não passaram do seu estágio infantil, não entrou ainda na adolescência para se tornar adulto. E age sem a mínima consciência do que está fazendo, ou faz de propósito. Porque na realidade muitos fazem de propósito porque são maus cidadãos e agem de maneira até para prejudicar. Então é isso que eu quero falar. Hoje nós vemos aí pessoas que não têm a mínima noção do que está fazendo, ou tem e faz com maldade, e sai prejudicando todo mundo. Falo da questão política, por exemplo. Os políticos, eles agem de uma maneira a restringir as pessoas e fazer com que elas pensem que eles são corretos. E, na realidade, a grande maioria só trabalha para si próprio. Olha para seu próprio umbigo e não trabalha na questão de melhorar a sociedade. Na realidade, a sociedade precisa ser vista em primeiro lugar do que o cidadão individual. Então nós precisamos entender que eu preciso trabalhar para a sociedade. O que eu faço tem que trazer benefícios para a sociedade. Eu não posso fazer as coisas para meu próprio benefício simplesmente. Claro que eu vou ter meus benefícios, porque quando eu fizer o bem para os outros, eu também estou fazendo para mim. E muitas vezes nós vemos pessoas aí que não têm noção de cognitivo, não aprendeu nada e vive trazendo transtornos para os outros, frustrando os planos dos outros, destruindo sonhos, e assim vai, porque se torna até inconveniente. Precisamos conhecer, precisamos buscar conhecer, porque dentro do conhecer nós vamos trabalhar. Por outro lado, as pessoas não buscam melhorar o seu conhecimento e se tornam escravos dos outros. Se tornam escravos das pessoas que as dominam com sua verdade e para ele passa a ser verdade também e defende até aquilo com unhas e dentes. Defende até a morte. É preciso entendermos que a vida é feita de construções. E construções têm que ser feitas com conhecimento, com base, para que nós possamos construir uma sociedade boa, uma sociedade que traga bem para todos. Eu tenho um pensamento que diz o seguinte, fala da questão até da própria ignorância também, que diz assim: se desejas destruir alguém, tira a oportunidade de aprendizado. Logo, ele será teu escravo e por fim o matarás. Então, o maldoso, aquele que quer trazer escravidão para as pessoas, cessa o conhecimento para eles, cessa o aprender, cessa o aprendizado. E assim a pessoa fica escravo, fica alienada e fazendo tudo que a pessoa acha que deve ser feita e usa como parece até que está ainda na caverna de Platão. Sempre trato o assunto da caverna de Platão e parece que a pessoa não saiu da caverna. Está ali aceitando, escutando vozes, vendo visões e achando que aquilo é a realidade. E a realidade não é essa, a realidade é muito mais. E quando você buscar conhecimento, você usar a oportunidade de aprender, você vai trabalhar para a sociedade e essa sociedade vai ser benéfica para você também. Então entenda isso. Nós precisamos ser pessoas capazes de sairmos da infância, entrarmos na adolescência e assim começamos a aprender, a ter pensamento lógico, ver o que é certo e o que é errado, ver o que é ético, o que é moral. E assim você construir uma sociedade benéfica. É isso que nós precisamos fazer. Sermos capazes de trabalhar o cognitivo e assim aprendermos com mais facilidade e não seguir as mentiras, as falsas verdades. Sejamos livres de nós mesmos, porque a ignorância vai nos prender a nós mesmos e vamos nos prender de tal maneira que vamos nos excluir e estarmos simplesmente seguindo, como diz o primeiro pensamento, pegando a bengala do outro cego e usando essa bengala, e como minha mãe dizia muito bem, o cego não pode guiar o outro. Os dois vão cair no precipício. Então, se você vai atrás da ignorância do outro, acreditando que ele é verdade, você vai para o caos também com ele. Vai chegar um momento que você não tem mais saída.
Então pense nisso e reflita sobre isso. É o que nós queremos aqui deixar para vocês aqui no canal Filosofia Empírica Edilton Santos.